Gente, no final do mês de maio, eu finalizei a leitura do A Vida Invisível de Adi LaRue, da V.E. Schwab. Ainda não sei qual que é a pronúncia correta do nome da personagem, tá? Adi ou Ed, LaRue, não sei. É pra ser um nome francês, porque a personagem nasceu na França. Mas sou brasileiro, se eu não sei falar, entendo que eu estou falando da Ed LaRue, ou como a gente vai saber durante a leitura, Adeline. Eu vou ler a sinopse para que o que eu falar daqui pra frente não seja spoiler. Então, obviamente, eu vou tentar me manter assim dentro do que a sinopse tá dizendo, mas também eu vou querer comentar algumas coisinhas ali que não vão estragar a experiência de leitura de ninguém. França, 1714. Ed LaRue não queria pertencer a ninguém ou a lugar nenhum. Em um momento de desespero, a jovem faz um pacto. A vida eterna sob a condição de ser esquecida por quem a conhecer. Não foi isso que ela decidiu, mas enfim. Um piscar de olhos e como um sopro, Ed se vai. Uma virada de costas e sua existência se dissipa na memória de todos. Após tanto tempo vivendo uma existência deslumbrante, aproveitando a vida de todas as formas, fazendo uso de tantos artifícios quanto fosse possível e viajando pelo tempo e espaço... Nossa, viajando pelo tempo e espaço parece uma coisa meio mística, né? Uma Doctor Who. Não é isso. Através dos séculos e continentes, da história e da arte, Ed entende seus limites e descobre, apesar de fadado ao esquecimento, até onde é capaz de ir para deixar sua marca no mundo. 300 anos depois, em uma livraria, um acontecimento inesperado. Ed LaRue esbarra com um rapaz. Ele anuncia 5 palavras. 5 palavras capazes de colocar a vida que conhecia abaixo. Eu me lembro de você. Uma jornada inspirada no mito faustiano sobre busca e perda, eternidade e finitude e, acima de tudo, uma questão. Até onde se vai para alcançar a liberdade? Enfim, é isso que está na sinopse do livro, tá? Então, tipo, você consegue perceber, né? Essa mulher aí, ela faz esse pacto lá em 1714, quando ela tem mais ou menos... Ela tá no início dos 20 anos. Então, ela faz esse pacto para não pertencer a ninguém ou a lugar nenhum. Vou deixar isso em aberto como vocês quiserem interpretar isso. A gente vai acompanhar, por grande parte do livro, a história na perspectiva da Ed LaRue. Ela vai nascer ali na França no início do século XVIII. Vocês podem pensar em uma questão de contexto histórico da época, o que estava acontecendo na França no início do século XVIII, como eram os costumes das pessoas naquela época. Ela vive numa vila, assim, no interior da França, então não é nem, tipo, os lugares mais conhecidos, né, como Paris. E aí ela faz um pacto com A gente sabe que um pacto vai ser quase sempre com um demônio, né? Em questão de literatura. Até uma coisa interessante que fala, eu acho que tá na orelha do livro, ou então, tipo, logo na primeira página dele, que alguém fala que você nunca deve pedir para os deuses que atendem pedidos depois que anoitece. É uma coisa muito... É interessante. Então, a gente vai acompanhar a vida da Adi, desde de 1714, quando ela faz esse pacto, até os anos atuais. Os anos atuais no livro vão ser, tipo, 2014 e 2015. Bastante tempo a gente vai acompanhar ela vivendo essa história, né? E aí a gente pode colocar a história como o que está sendo narrado no livro, mas também a história enquanto sociedade, né? A história da humanidade, vamos colocar assim. Porque ela acaba tendo ali os seus 300 anos de idade. Então, o livro, ele vai ficar alternando entre o passado e o presente. Começa com ela, aí em 1714, com um pacto, e aí, no capítulo seguinte, é em 2014, com ela vivendo a vida dela já com os seus 300 anos de idade. E aí, fica nesse ping-pong entre passado e presente. Eu vou ser bem sincero pra vocês que chegou num ponto da história que eu tava achando muito mais interessante saber a perspectiva dela no presente, porque tá muito mais próximo da gente, mas também porque quando ela tá no passado, tem uma parte de ela descobrir as brechas dentro dessa maldição que ela tem, como que ela consegue, como diz na sinopse, deixar a marca dela, porque o que realmente acontece é isso de ela conhece uma pessoa, ela está ali tendo um contato com uma pessoa, se aquela pessoa sai do ambiente, tipo assim, ó, se tem uma porta dividindo essa pessoa dela, a pessoa esquece dela. Se a pessoa se encontra com ela naquele momento, ela vai lembrar. Elas podem passar o dia inteiro juntas, contanto que exista um contato visual com essa outra pessoa, que ela não vai ser esquecida.
Mas a partir do momento que a pessoa, tipo, dorme. Tem até uma situação aqui que uma pessoa vai ao banheiro e quando volta, ela já esqueceu. Então, você vai acompanhar. O início da trajetória dessa personagem é muito difícil e triste pra ela, porque ela faz esse pacto de caso assim, meio não pensou nas palavras que ela disse, e até o demônio que faz o pacto com ela diz que as palavras são muito importantes quando essas transações são feitas. Então, no início, ela não vai entender por que as pessoas se esquecem dela. Aí, a partir do momento que ela entende como essa maldição tá funcionando, ela vai tentar deixando a sua marca na história. Isso eu acho que não é spoiler, mas assim, da mesma maneira que as pessoas esquecem dela, ela não consegue marcar o tempo, ser marcada no tempo. Ela não pode escrever, porque a partir do momento que ela escreve as coisas se desfazem. Se ela, sei lá, quebra um copo, logo em seguida o copo volta à forma que ele tava. Tipo, tudo que demonstraria que ela existe naquele ambiente não vai ficar marcado pelas coisas que ela toca, que ela mexe, que lidam com ela. Isso é bem interessante. E também é muito aflitivo no início. Vamos acompanhar essa história, né, nesses dois tempos diferentes. Quando chega no século XXI, né, que ela já passou por, sei lá, por guerras, por revoluções, por tecnologias que foram desenvolvidas, tipo, por muita coisa que ela já passou, e de vez em quando esses trechinhos específicos vão aparecer um pouco, mais detalhadamente, você vai perceber que, tipo assim, ela já meio que desenvolveu a vida dela dentro da maldição e ela já consegue viver meio que normalmente, apesar de que ela se sente muito solitária. Por ela não conseguir deixar a sua marca em nada, ela não consegue ter um relacionamento, ela não consegue ter amigos, ela não vai conseguir criar relacionamentos com as pessoas. Sejam eles amorosos ou sejam eles, né, de amizade, como eu tinha dito. Então, assim, ela vai lá, tipo, ela entra numa loja, ela gostou de uma roupa numa vitrine, ela pega essa roupa, entra no provador, só que aí quando ela sai do provador, a vendedora já não lembra mais dela. Então, tipo assim, ela rouba as coisas, ela tenta, obviamente, não prejudicar as pessoas, né? Apesar de que depois ela tem encontros periódicos com o demônio que fez o pacto com ela e, tipo, ele fala: você acha mesmo que as suas ações não têm consequências? Mesmo que você não marque o mundo, você ainda assim, né? Enfim. Uma coisa que é muito interessante é isso. Meio que se criou ali uma rotina. Não rotina, mas. Meio que se criou ali uma tradição de a cada não sei quanto tempo ela se encontra com esse demônio que fez o pacto dela. Então, assim, no início, principalmente ali, sei lá, dos primeiros 100 anos, que, né, pra gente pode ser, tipo, muito tempo, mas pra ela não é tanto assim, ela tem muita raiva dele, porque ela acha que ele enganou ela, e aí ele explica pra ela que, tipo, não, você fez o pacto porque você quis, você fez o negócio de pedir para os deuses que atendem depois do anoitecer, e teve uma pessoa ali na sua infância que falou pra você não fazer isso. É engraçado ver que vai criando uma relação entre os dois ali, né? Porque meio que um companheirismo, porque, querendo ou não, ele é o único ser, a única. Não vou falar pessoa, né? Mas ele é o único ser que se lembra dela, que tem consciência da existência dela. Essa coisa da existência, de você ser percebido, de você ser lembrado, é algo muito importante pra Ed. Quando ela vai tentar contar a história dela pra uma outra pessoa, as palavras, tipo, travam na garganta dela, ela não consegue falar, não fala. Panorama da primeira parte do livro. Aí vai chegar a segunda parte do livro que tá na sinopse, que é 300 anos depois desse pacto, ela entra numa livraria, que na verdade é um sebo, ela esbarra com esse rapaz. Esbarra é uma palavra muito engraçada que tá na sinopse, que não é isso que acontece, né? Mas que ele fala: eu lembro de você. E aí você, enquanto leitor, tipo, ué, ele lembra dela? Porque ela vai nessa livraria um dia, acontece X coisas, aí ela volta no dia seguinte e ela pensa, quer dizer, ela nem pensa, né? Porque, tipo, porra, já tá tão comum, a minha maldição é desse jeito, bababá, ele não vai lembrar de mim. Só que ele fala, não, eu lembro de você. E aí tudo muda na vida dela, porque, tipo, pela primeira vez em 300 anos, uma pessoa tem a consciência de que ela existe. Aí o livro muda completamente, né? Ela vai criar, né, uma relação com o Henry.
Ou Henry. Ah, eu vou falar Henry, tá, gente? Desculpa. Henry pra mim é muito esquisito. Henry. Ela vai criar uma relação com o Henry. Inicialmente, ele vai ficar meio confuso de por que as pessoas simplesmente, tipo, ignoram a existência dela, às vezes, ou esquecem dela, não sei o quê. Ela conta pra ele o que aconteceu. E você vai perceber que, a partir do momento em que ele percebe a existência dela, que também tem alguma coisa diferente com esse menino. Com esse homem, né? Porque ele é um adulto. Tem alguma coisa diferente com ele, você não sabe o que que é, mas conforme a leitura vai avançando, você tem mais ou menos uma noção. Os dois ali começam a se relacionar, primeiramente de uma forma mais amigável, mas é óbvio que vai ter um relacionamento ali entre os dois. E aí, nessa parte em que o Henry aparece, vai contar também a vida dele, vai contar a perspectiva dele sobre, né, a vida dele também, mas bastante sobre a vida da Eddie. E aí, acho que é isso que eu posso falar sobre os dois juntos. Mas o que é interessante é que, apesar da Eddie ter, sim, seus 300 anos de idade, de achar que ela conhece, tipo, tudo que já existiu, porque ela já tá há muito tempo, assim, vivendo, vamos colocar dessa maneira, é interessante porque o Henry vai trazer experiências novas pra ela. Porque, né, eles conseguem ter um tempo muito maior juntos, então eles vão conhecer. Ele vai mostrar pra ela coisas da cidade de Nova York, que é onde ela tá morando no momento. Então, tipo assim, ele mostra coisas de Nova York que ela não conhece, ela mostra, né, outras coisas de Nova York que ela já viu há muito tempo. Você vai perceber que o Henry, ele é uma pessoa um pouco mais melancólica, ele tem uma relação um pouco difícil com os pais, ele tem umas amizades, assim, muito bonitas, tem umas amizades meio esquisitas ali, tem uns relacionamentos do passado dele. Já aviso, assim, ó, de antemão que praticamente ninguém nesse livro é hétero. Praticamente ninguém, tá, gente? Assim, ó, se a Ed LaRue, vivendo 300 anos, fosse só heterossexual, é tipo um vampiro ser heterossexual. Isso não existe, tá? Então, assim, basicamente ninguém nesse livro é hétero. Isso eu já acho maravilhoso, porque ele entra como um romance LGBT também. Os dois, eles vão conhecer partes da cidade, os dois vão ter um relacionamento, assim, um pouco mais intenso, né? Você vai perceber que tem coisas ali no meio do relacionamento dos dois que é meio... Tem alguma coisa, tem algo que tá ali pra ter algum tipo de problema, né? Eu quero ver se eu tenho alguma parte do livro que eu posso ler aqui pra vocês, que eu anotei, pelo menos, né? Tem uma parte aqui, ó, lá no iniciozinho do livro, que a Adeline, né, ou Ed, tá conversando com uma mulher chamada Estelle. Estelle. Gente, pronúncia de nomes, tá? A Estelle vai ser essa pessoa, uma bruxa, uma hippie, não sei. Ela vive, tipo, isolada das outras pessoas, ela não tem um relacionamento, ela ajuda as pessoas ali com doenças, etc e tal. E elas conversam sobre esses deuses, esses demônios, né, que estão ali para ajudar os mortais. E aí a Estelle diz o seguinte, ó. Os deuses antigos podem ser grandiosos, mas não são bondosos nem compassivos. São volúveis e instáveis como o luar refletido na água ou como as sombras durante uma tempestade. Se insistir em invocá-los, preste atenção. Tome cuidado com o que pede, esteja disposta a pagar o preço. E não importa o quão desesperado ou em perigo esteja, nunca faça preces aos deuses que atendem depois do anoitecer. Cara, isso tava falando, né, no início do livro, e aí tem essa parte dessa fala também. E aí, assim, pelo tema do livro, né, e pelas coisas que eu já falei aqui, vocês conseguem perceber que ela não vai fazer uma prece pra um deus que atende durante o dia, né? Ela acaba fazendo pra um deus que atende no anoitecer. Aí aqui, ó, um pouquinho depois, quando ela vai fazer esse pacto, ela tá conversando com esse deus, e eles estão meio que barganhando esse pacto. E aí ele diz o seguinte... Eu não sou um gênio da lâmpada sujeito a seus caprichos, nem um espírito da floresta mesquinho que fica satisfeito em conceder favores em troca de quinquilharias mortais. Sou mais forte do que o seu Deus e mais antigo que seu diabo. Sou a escuridão entre as estrelas e as raízes debaixo da terra. Sou promessa e potencial e quando se trata de jogos, sou eu quem dito as regras, posiciono as peças no tabuleiro e decido quando começa a partida. E aí eles vão, né, barganhar aí sobre o pedido dela, o pacto dos dois. E isso aqui é uma coisa interessante que vai falar sobre essa questão de uma diferença, né, entre as lembranças, que é uma parte muito importante da existência da própria Ed, e sobre os pensamentos. E aí isso vai ter uma parte na narrativa sobre como isso infiltra na cabeça das pessoas, mas também como isso se desenvolve dentro da história com H maiúsculo, né?
da história da humanidade. A narração diz o seguinte: as lembranças são firmes, mas os pensamentos são mais livres. Fincam raízes, se espalham, se emaranham e, por fim, se desvencilham de sua origem. São espertos e teimosos e talvez estejam ao seu alcance. E aí isso vai entrar numa questão de brecha dentro da própria maldição dela, de como que ela vai fazer a marca dela no mundo através dos pensamentos e não das memórias. Gente, eu gostei muito desse livro, tá? Gostei bastante dele, achei ele muito interessante. Eu perdi completamente o hype desse livro, né? Ele ficou muito famosinho aí, acho que no ano passado, no ano retrasado. As pessoas estavam comentando bastante sobre ele nas redes sociais aí de leitura, né? Principalmente no TikTok. Eu vi algumas pessoas que eu acompanho, acho que no Goodreads, no Scoob, que leram esse livro, gostaram bastante. Eu achei uma ideia muito... apesar de que talvez essa coisa de você fazer um pacto com o demônio não seja algo atual, não seja algo novo, a consequência do pacto, né, a consequência da maldição, dela ser esquecida e de como ela lida com esse esquecimento, de como ela tenta criar esses relacionamentos, como ela tenha sempre a esperança de que algum dia alguém vai se lembrar dela, mesmo ela sabendo que isso nunca vai acontecer, até o momento em que, pane no sistema, alguém me desconfigurou, uma pessoa lembra dela, o Henry lembra dela, o Henry lembra dela. Como o relacionamento dos dois é interessante. Como ela vai conseguir perceber que, mesmo vivendo há tanto tempo, ela consegue aprender coisas novas, ela consegue conhecer coisas novas e ela consegue se apaixonar sempre. E uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, mas é que ela vai, né, passar o seu tempo, a sua existência, grande parte ali na Europa, até uma hora que ela se muda para os Estados Unidos, né, que ela consegue atravessar o oceano. Mas em vários desses momentos vai mostrar a vivência dela enquanto uma mulher na época em que ela está vivendo. Então, assim, vai ter alguns momentos que ela vai se disfarçar de homem para tentar passar mais ilesa na sociedade, porque ela sabe que, assim, mesmo que as pessoas se esqueçam dela, ela ainda vai sofrer com algumas coisas. Então, ela vai tentar, assim, se manter o mais esquecível possível, o mais não vista possível quando ela quer, mas aí chega um ponto, às vezes, que ela quer ser vista, quer ser lembrada, e ela não consegue, né? Eu gostei bastante do livro, eu gostei bastante da escrita da autora. Achei, assim, muito fluido. Ela escreve muito bem. Já tinha falado anteriormente, né, que eu gosto muito mais das partes onde a gente tá muito mais no presente do que no passado. Mas chega uma hora que ela vai pulando, assim, décadas, às vezes, ao invés de anos. Quando tá no início do livro, que tá falando um pouco mais logo após o pacto, vai ser algo mais, ano a ano. Mas aí, depois é tipo, passou 10 anos, passou 40 anos. Mesmo porque ela precisa contar, né, 300 anos da história da personagem em pouco tempo. Achei bem legal a ideia da história. Tem algumas coisas ali que, conforme a leitura vai acontecendo, você já sabe mais ou menos qual vai ser uns plots ali, você vai ter mais ou menos uma ideia. Mas também eu não acho que a autora fez pra ser assim, meu Deus, isso aqui era pra ser muito chocante. Não, tipo, você vai pensar, tá, eu já imaginava que era isso. Eu, pelo menos, tive essa sensação com algumas coisas do livro. E teve outras coisas que eu fiquei completamente, tipo, surpreso também. Mas eu dei nota 4,5 de 5 pra ele. Acho que foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano, no momento, assim. Foi um livro que eu peguei pra ler muito despretensiosamente, mas sabendo que muitas pessoas gostaram. Então eu fiquei tipo, será que eu vou gostar mesmo? Não sei o quê. Gostei. Achei bem legal. Então, assim, acho que eu vou ficar de olho, assim, nos próximos livros dela. Ou, né, dar uma olhada nesses livros que já foram lançados. E eu recomendo a história. Vocês podem ler e depois me dizer como que é a pronúncia correta do nome da personagem. Se é Ed LaRue, Ad LaRue, não sei.